gente começar o nosso primeiro painel, que é o Perda de Alimentos no Varejo, Reduzir para Ganhar, eu quero convidar Hugo Bethlen, do Instituto Capitalismo Consciente, que vai moderar. Bem-vindo, Hugo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia a todos. Super obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Meu nome é Hugo Bethlen, eu sou cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Nós existimos desde 2013 para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. As commodities são produzidas em larga escala por mega agrobusiness. Mas as hortaliças, legumes e verduras vêm, na sua maioria, da agricultura familiar. Por outro lado, desperdiçamos milhões de toneladas de alimentos bons para consumo por ano, representando mais de 10% de tudo que é produzido. Então, na verdade, não faltam alimentos, falta consciência. Antes da pandemia, 52 milhões de brasileiros, ou seja, um quarto da nossa população, em torno de 25%, viviam em situação de insegurança alimentar. O que quer dizer isso? Pessoas que dependiam ir para a rua para ganhar algum trocado, para comer alguma coisa. 3 refeições, nem sabiam o que isso significava. Depois desses 14 meses de pandemia, esse número mais do que dobrou e chegamos a incríveis 115 milhões de brasileiros, praticamente 55% da nossa população vive nessa situação de insegurança alimentar. Mais dramaticamente ainda, nós tínhamos antes da pandemia 5 milhões de pessoas que passavam fome todo dia. Não era que talvez fossem à luta e ganhassem alguma coisa para poder comprar algum alimento. Tinham a certeza que iam dormir com fome. Esse número quadruplicou e hoje são em torno de 20 milhões de brasileiros que passam fome todo dia. Desperdiçamos mais de 26, perto de 30 toneladas, milhões de toneladas por ano no Brasil. Temos um lixo muito rico, a fartura é um dos valores que as famílias brasileiras dão muita atenção, mas isso tem um preço. Hoje, perto de 42 quilos jogamos de alimento bom por pessoa por ano, o que daria para fazer e servir mais de 60 pratos feitos para pessoas. Onde está esta perda? Perto de 35% está na produção e no processamento. Outros quase 40% estão na distribuição e no manejo, ou seja, distribuição e nos varejos, nos supermercados. E nós, consumidores finais, somos também responsáveis por quase outros 30%. Tanto se fala hoje das 3 letrinhas mágicas, ESG, né? Ecossistema ambiental, social e governança. Mas o desperdício de alimentos impacta esses 3 pilares. No ecossistema ambiental, devemos lembrar que produzir alimentos é a atividade que mais consome água potável no planeta. São 75% de toda a água doce do mundo. E quando desperdiçamos, isso impacta diretamente o meio ambiente, poluindo o ar pelo gás metano e poluindo o lençol freático pelo chorume. Do lado social, nem se fala. Desperdiçar num país desigual é mais do que uma injustiça, é um crime social. Deliberadamente deixamos alguém com fome toda vez que jogamos comida boa no lixo. E do lado da governança econômica, é uma provocação para os executivos e empresários. Se o meio ambiente não lhe importa, mesmo lembrando que precisamos de 3 coisas fundamentais para viver:
água potável, comida saudável e ar limpo, e se você não se sensibiliza com a fome dos pobres, então se sensibilize com o seu bolso, porque desperdício é perda econômica. Muito se fala dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e muitas empresas dizem assim, pô, mas não sei nem por onde começar. Então, aqui eu passo um roteiro simples. Vamos começar com 10 ODS dos 17. Comece pelo ODS 8, gerando trabalho decente e crescimento econômico. Se as empresas geram essa oportunidade, nós vamos atingir o ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Se nós erradicarmos a pobreza, nós vamos ajudar no ODS 2, que é erradicar a fome. Para que a gente possa ter trabalho decente e crescimento econômico, nós temos que atingir o ODS 5, que é a igualdade de gênero. Para isso, nós vamos atingir o ODS 10, que é a redução das desigualdades. E se nós somos um negócio, seja produtivo, seja de revendedor ou seja de serviços, nós temos que abraçar a ODS 12, que é consumo e produção responsáveis. Para quê? Para que a ODS 13, que é a ação contra a mudança global, e a ODS 14, vida sobre a água, e a ODS 15, vida sobre a terra, sejam alcançados. Mas o que fazer para combater o desafio do desperdício de alimentos? Para isso, vamos bater um papo aqui com a Camila Moraes, professora e pesquisadora em desperdício de alimentos, sobre os seus estudos na produção e no campo. Com Eduardo Santos, consultor de varejo e especialista em prevenção de perdas e desperdício, sobre o papel e responsabilidade do varejo. E com a Bruna Falani, fundadora da Shopper 2B, especializada em comportamento de compras e diretora executiva do movimento do Instituto Mulheres do Varejo, onde tenho orgulho também de ser conselheiro, sobre a atitude que o consumidor deve ter. Vamos começar perguntando exatamente o que você vê, como você vê, Camila, o início, onde parte entre 30% e 35% dessa cadeia é desperdiçada desde a produção, da colheita, até a primeira entrega para o revendedor ou distribuidor. Bom dia, Hugo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todo mundo aí que está conosco ao vivo no encontro. Um dado que o Hugo falou e é interessante a gente lembrar é que 70% de todos os alimentos que os brasileiros consomem aqui no Brasil vem da agricultura familiar, vem desses pequenos produtores. São pequenos produtores que não têm nenhum tipo de instrução, talvez para ter um manejo de colheita um pouco mais eficiente, conseguir vender num padrão um pouco mais elevado para o varejista. Então, eu apontaria aqui como alguns problemas que a gente consegue identificar nessa parte da produção, que vai fazer muito paralelo com o varejo, que o Eduardo vai apresentar um pouquinho. Uma das principais causas que a gente identifica de problema em relação à parte da produção, especificamente produtor rural, pequeno agricultor rural, envolve questões de clima, certo? Então, falta de controle de alterações climáticas que a gente vem vivenciando aqui no Brasil. Então, seca, pragas, chuvas que não tem um padrão mais anual. Então, isso atrapalha muito o planejamento deles, de quanto eles planejam plantar, fazer o controle em relação a isso, tá? Outro tipo de problema que a gente vê bastante, isso é um reflexo de um elo posterior da cadeia da produção, que vem do varejo, são os padrões rígidos das aparências e das formas dos alimentos
que faz uma ponte com o que a Bruna vai mostrar para a gente de padrões culturais, né, do consumidor, de exigir um alimento esteticamente perfeito, mas que, como o Hugo bem apresentou no começo, a gente joga fora um alimento que está próprio para o consumo, que poderia alimentar milhões de pessoas, e a gente joga no lixo, certo? Isso, na ponta da cadeia, reflete em como o produtor rural faz o plantio dos seus produtos, né? Então, o fato da gente ir no mercado e querer uma batata perfeita, uma cebola perfeita, uma cenoura sem nenhum risquinho, isso reflete em o quanto que o produtor rural ali no campo joga desses alimentos ali fora para vender um produto mais perfeito possível, conseguir ter uma venda com um valor um pouco mais elevado dentro do varejo, né? Depois a gente passa por um problema mais técnico, né, de falta de estrutura, em questão de tecnologia, de estrutura de manuseio, de embalagem, que esses produtores sofrem. Então, a gente vê uma grande quantidade de produtores rurais até hoje usando caixotes de madeira, certo? Que já foi concluído que há uma questão de você entulhar esses caixotes, de você fazer com que os produtos sejam amacetados no processo logístico e já chegar com um padrão ali no varejo já não muito vantajoso, porque o que importa é a quantidade, né? Isso também é um reflexo que a gente vê tanto nos elos posteriores da cadeia, varejo e consumidor, de exigir aquela abundância, né? Quando você vai fazer as compras, você quer uma abundância de cebola, uma abundância de maçã ali empilhado nas gôndolas dos supermercados, né? Outro problema que a gente vê bastante, e isso eu acredito que não só na produção, mas também no varejista, é um reflexo do quanto o problema de demanda é um problema, né? De você ter um procedimento de fazer essa previsão da demanda muito ineficiente, certo? E que isso reflete no produtor talvez não ter muitas informações, e aí puxa para um outro problema de falta de compartilhamento de informação entre varejista e produtor, mas a gente tem que concordar também que é em toda a cadeia, né? Ninguém compartilha informação de nada na cadeia. E se a gente está falando de um problema de desperdício de alimentos, que é um reflexo não só ali produtor, né, olhar cada um na sua casinha, produtor, varejista, consumidor, é um problema global que reflete a sociedade, como muito bem o colocou, reflete os ESG, certo? Então, reflete no aspecto ambiental, reflete no aspecto social e econômico da sociedade como um todo. Então, se a gente não compartilha informação dentro dessa cadeia, certo? Especificamente aqui no caso da demanda, fica difícil quanto você tem que produzir para atender a demanda X do consumidor. Produz demais, joga fora, né? Então, o que o Hugo disse, né, que a gente joga comida fora, é importante a gente entender se talvez se você transformasse essa comida em dinheiro, será que você teria a mesma facilidade de jogar o prato de comida no lixo, né? É bom fazer essa reflexão de quanto você está comprando no mercado de comida e o quanto você está jogando fora efetivamente de dinheiro no lixo, né? E outras duas causas que a gente observa bastante dentro do fornecedor é com relação à ruptura na cadeia do frio. A gente tem um problema gigantesco de estrutura física, de infraestrutura logística dentro da cadeia do frio no Brasil. Isso não só para os produtos de frutas, legumes e verduras, como a gente vê bastante na questão da carne, né? E a outra questão é o problema do shelf life, né, da validade desses produtos. E por conta do tamanho territorial que a gente tem no Brasil e de deficiências logísticas, isso dificulta bastante para o produtor entregar um produto perfeito, novamente, para o mercado consumidor, né? Tem a questão da sazonalidade também, que eu diria que é um problema que dificulta. Então, não necessariamente você vai ter o mesmo produto perfeitamente naqueles padrões o ano todo, né? E, novamente, o consumidor exige isso, impulsiona isso, certo? Mas é difícil a cadeia se alinhar, né, e ter uma sincronia para você conseguir fornecer isso, certo? Tem alguns outros problemas que acontecem ou impulsionados pelo consumidor, ou impulsionados pelo varejista, ou devido a mesmo a ineficiências dentro ali da produção, certo? Mas a gente tem que olhar tudo isso não de uma forma individual, acho que tem que começar por isso, e sim de uma forma global pela cadeia. Camila, obrigado. Você, inclusive, trouxe uma coisa muito significativa, que é, se nós transformássemos comida em moedas,
né, em notas, considerando que a maior inflação que a gente viu neste ano passado foi exatamente a inflação alimentar, né, acho que todos nós estaríamos talvez mais sensibilizados. A começar por quem compra para revender os produtos que são produzidos no agrobusiness. Edu, como é que você vê essa questão que a Camila tão bem trouxe, ou seja, falta de planejamento, falta de alinhamento, promoções excessivas, questões que falta de transparência na troca de informações entre o varejista ou cash and carry com o produtor ou a indústria? Hugo, bom dia. Camila, Bruna, pessoal, grande prazer estar participando, agradeço o convite, grande prazer estar participando desse evento. Tenho acompanhado a questão do varejo faz muitos anos já, e especificamente a questão das perdas no varejo, né, e um foco específico nas perdas de alimentos, né. Essa questão é uma questão que vem evoluindo muito, o varejo vem evoluindo muito, né, nos últimos anos. A gente agora teve aí com a pandemia, tivemos uma antecipação, né, de uma série de tendências e provavelmente minha expectativa é que tenhamos pela frente aí novas e muitas mudanças, né? Certo? O consumidor evoluiu, as demandas são outras, então o momento é um momento importante. Quer dizer, e nesse contexto existe a necessidade da gente também mudar, evoluir com o entendimento, né, a gestão, né, que a gente tem das perdas no varejo e, além das perdas, a questão do desperdício, né? A questão do desperdício no varejo ainda carece de um melhor entendimento, certo? As perdas já são um tema que o pessoal entende, tem uma série de pesquisas, tem alguns números, né? Mas o desperdício carece de um melhor entendimento, não é exatamente a mesma coisa, tem e é importante que o varejo entenda melhor, porque eu acredito que o varejo tem um papel preponderante na cadeia de abastecimento no sentido da redução do desperdício. À medida que a posição que o varejo ocupa na cadeia, ele consegue entender o mercado consumidor, entender os padrões de consumo, atender isso da melhor maneira possível, ele tem informação para melhorar as suas operações, né? E ele tem informação, como a Camila comentou, para orientar a produção, certo? Então, o papel do varejo é preponderante e o varejo precisa evoluir nesse papel, né, de uma espécie de coordenação da cadeia com foco no consumidor, certo? Buscando o equilíbrio, né, entre a disponibilidade e a demanda, certo? O desafio é, de alguma maneira, evoluir na questão das perdas, né, e internamente isso quer dizer um aprimoramento do varejo no que diz respeito à gestão de estoques, à gestão do sortimento, né, a gestão do shelf life, como a Camila comentou, do prazo de validade, né, uma série de pontos que, na verdade, não só são importantes para a questão do controle de perdas e do desperdício, mas, sem dúvida alguma, vai melhorar muito todo o resultado como um todo, na medida que o varejo consiga evoluir nesse contexto, sem dúvida alguma, vai melhorar o nível de serviço para o cliente. Então, uma questão fundamental aí é ter uma visão integrada dessa questão, desse ponto, né? Uma visão coordenada. O varejo tem a possibilidade de ter o desafio de coordenar uma visão no sentido de entender perfeitamente e orientar uma espécie de uma curadoria no sentido do mercado do consumidor, né? Internamente está preparado para atender essa demanda e orientar a cadeia. Tá? Eu queria destacar alguns pontos e alguns desafios que o varejo tem, e coisas bem práticas, né? Que, na verdade, são do conhecimento, mas que, nesse momento, exigem uma aceleração na busca do resultado, né? Certo? Então, sem dúvida alguma, a questão da gestão dos estoques, da precisão e da acurácia no controle de estoques, né? Da melhoria dos processos de planejamento de demanda, porque, fundamentalmente, o desperdício de alimento está ligado a um excesso da oferta, a quantidade excessiva, além da necessidade, né? Então, interessante que a gente, de alguma maneira, consiga equilibrar esse ponto, né? E o varejo tem uma demanda, e o varejo tem um desafio importante nesse sentido, né? Hoje a gente tem tecnologia, inteligência artificial, né, que pode ajudar muito nessa questão do planejamento de demanda,
na gestão dos estoques, na precisão dos estoques, para que com isso tenha um melhor planejamento, consiga atender melhor o mercado, consiga passar melhores informações na cadeia, e o resultado disso vai ser um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Isso, sem dúvida alguma, vai diminuir o desperdício. A gente, obviamente, que tem um aspecto urgente, que é o aspecto da fome, uma questão ética e moral, mas o desperdício de alimentos, ele afeta todos nós. É como se você fosse no supermercado, fizesse uma compra, pagasse, e parte do que você comprou, você simplesmente deixasse lá, não levasse para sua casa. Aquilo é o desperdício, certo? Então, afeta todo mundo, quer dizer, o desperdício, ele encarece o alimento, né, e ele dificulta o acesso ao alimento, né? Então, na medida que a gente consiga, né, nessa coordenação na cadeia, e o varejo desenvolvendo esse papel preponderante, nessa coordenação, uma redução do desperdício, a gente vai conseguir um barateamento, né, do custo do alimento, e isso vai ampliar o acesso ao alimento, né, e vai ajudar muito na questão da insegurança alimentar. Tá? Então, o varejo que vem fazendo um bom trabalho, que é responsável, que é uma das forças da economia, né, tem agora essa demanda no sentido de alguma maneira, orientar, ter o papel preponderante na cadeia, orientando não só o consumidor, mas principalmente para baixo a produção, né? E evoluindo os seus processos, evoluindo no entendimento do desperdício, como o desperdício impacta a operação e como é que eu consigo melhorar e reduzir a questão do desperdício na relação com o produtor, na relação com o consumidor, né? Para que a gente possa efetivamente colher os resultados tão necessários para enfrentamento dos desafios que temos pela frente. É isso. Como podemos ver, Edu, ratificado por você o que a Camila disse, esse não é um processo individual, não é uma área que é responsável. Quando a gente divide as 3 áreas, né, produção, distribuição e consumo, todos são responsáveis nessa cadeia. Quando o campo segue esse conceito, talvez, do que a gente chama da tirania, né, da estética, o produto encarece. Quando o varejo segue esse processo da tirania da estética, o produto encarece. E quando nós consumimos aquilo que a gente... Consumir não é exatamente a palavra. Quando a gente compra aquilo que efetivamente a gente também não precisa, a gente encarece o processo todo. Porque, afinal, preço atrai, mas não fideliza, né? E como conselheiro também do Instituto Acatu para o Consumo Consciente, a gente diz o seguinte: uma promoção, uma oferta que não te interessa, sempre será cara, nunca será boa. Então, Bruna, como é que nós, consumidores, devemos nos comportar e podemos influenciar a cadeia para trás, já que tudo termina na nossa casa, tá? Para que a gente procure diminuir significativamente o desperdício alimentar? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. É um tema super relevante e eu queria trazer aqui o contexto do ponto de vista do consumidor, onde a gente tem um desafio enorme, porque a gente parte de uma cultura onde a frase que a gente mais escuta ou já escutou a respeito disso é a tal do melhor sobrar do que faltar, né? A gente escuta muito isso e talvez já falamos algumas vezes, porque isso é reflexo de 60% do que os brasileiros responderam, segundo aí uma pesquisa realizada pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Então, está enraizado essa questão, ou essa cultura de é melhor eu fazer ou ter e sobrar do que faltar. E aí a gente começa a entender que existe uma necessidade de consciência no sentido do impacto que isso tem para o meio ambiente e até do gasto, né, como vocês falaram, ou do bolso do consumidor.
né? O quanto isso impacta no que eu perco como alimento, mas também quanto eu perco do dinheiro. E isso impacta diretamente no bolso desse consumidor. Então, definitivamente, isso está dentro do que a gente tem reforçado sobre a questão da compra e do consumo consciente. E aqui, eu estou falando do consumidor, mas eu queria reforçar que a gente está falando de pessoas. Então, a gente está falando das pessoas do ponto de vista do lar, mas são as mesmas pessoas que estão na produção, são as mesmas pessoas que estão no supermercado e que, no final das contas, a consciência são das pessoas que vão ter essa preocupação, seja na produção, seja na venda ou seja no consumo. E outro ponto importante que eu acho que o Eduardo falou é a gente começar a pensar e trazer exemplos do que é desperdício, né? Quando a gente olha para o lar, esse desperdício pode ser uma comida que sobrou, pode ser uma fruta ou um legume que a gente não consumiu e que acabou estragando, pode ser também um produto vencido que a gente comprou e não consumiu a tempo e acabou perdendo. E tudo isso está relacionado à cultura que a gente tem. Uma cultura muito forte ou enraizada que a gente tem aqui no Brasil é a questão da fartura, né? E isso aumenta o risco de desperdício. Então, a gente tem, por exemplo, uma cultura muito forte de deixar a comida dormida e depois não consumir, né? E de valorizar, muitas vezes, a comida fresca. Então, veja bem, se eu valorizo a comida fresca e eu deixo a comida dormida, significa que eu não vou consumir, né? Isso já está claro. Então, por que a gente tem esse tipo de comportamento? E dentro ainda dessa questão da fartura, tem a questão da importância de ver a despensa cheia. Isso traz tranquilidade, né, para o consumidor, para as pessoas. Então, eu tenho lá a comida que não vai faltar. Essa fartura é importante e traz um impacto significativo. E aí, quando a gente pensa no comportamento de compra dessas pessoas, e talvez isso tenha aumentado na pandemia, a gente tem, na média, um grupo de pessoas que realizam, uma boa parte do grupo dessas pessoas que realizam compra mensal. O que significa isso? Que eu vou uma vez no supermercado ou no atacado e me abasteço, né? Quando eu faço essa compra de abastecimento, é uma compra que eu espero ou que eu visualizo como isso vai me ajudar no mês. Mas no mês pode acontecer, quando a gente estiver fora da pandemia, ou talvez trazendo aí dentro da pandemia outros tipos de compra, eu vou pedir um delivery, eu vou sair para jantar, eu vou receber amigos. Então, a dinâmica do mês, ela não necessariamente ela é super planejada. E quando eu faço uma compra pensando para o mês inteiro, não necessariamente eu consigo visualizar ou prever essa demanda, né? E com esses eventos que acabam acontecendo, deixa que eu consuma frutas ou permita que eu faça uma comida e não coma à noite ou come no dia seguinte porque eu saí ou porque eu fui para um restaurante ou porque eu pedi uma comida por delivery, e tudo isso acaba impactando nesse desperdício. Quando a gente vai para uma compra semanal, talvez, isso me ajude a facilitar, me ajude nessa previsão e talvez na redução desse desperdício. Um ponto muito, muito, muito marcante aqui, no Brasil especialmente, é a questão de ter a panela cheia de arroz e feijão. Então, por mais que a gente tenha aí uma refeição prevista, a gente tem a cultura de ter uma panela cheia de arroz e feijão. E isso a gente não mede para quantas refeições eu quero fazer ou para quantas pessoas, né? E isso é um dos motivos, Hugo, quando a gente pensa no total de desperdício, 42% vem de carnes e 27% vem de arroz e feijão, né? Então, a gente está falando aqui daquilo que eu falei no começo de conceito de desperdício, é de sobra, né? Porque a gente faz e não consome. E a gente tem aí um outro percentual de 4% dentro do lar, que é a questão da perda de frutas e legumes que representam aí dentro dos lares brasileiros. E veja só que interessante, o desperdício, ele não está relacionado necessariamente à classe social,
Porque quando a gente olha para países onde tem um nível socioeconômico mais alto, não, segundo alguns dados publicados pela ONU, não são nesses países que a gente tem o maior desperdício, ao contrário, é onde a gente tem países com uma predominância maior de famílias ou um nível socioeconômico mais baixo. E isso nos leva a entender que está relacionado, então, à conscientização, ao entendimento do planejamento e impacto do gasto do consumidor, né? Todos esses exemplos que eu trouxe foram para reforçar, então, a consciência desse desperdício, o quanto ela é baixa. E o desafio que nós temos em fazer mudar, né, essa chave. Porque é interessante que os brasileiros, eles não assumem diretamente que desperdiçam. Então, quando se pergunta a respeito do desperdício, eles dizem que conhecem alguém, né? Então, eu conheço meu pai, ou minha mãe, ou meu amigo, que eles desperdiçam, mas eu não, né? Então, começa por assumir e entender, talvez, o que é desperdício, porque esse não assumir pode ser a questão de não entender o que é o desperdício na prática, né? Ou não, ou de fato não querer assumir que tem esse desperdício, essa perda, e que a gente precisa alterar esse cenário, né? Então, aqui eu quis trazer algumas questões culturais que, do meu ponto de vista, a gente vai conseguir ajustar a partir da conscientização. E trazer a reflexão que a Camila fez muito bem de quanto dinheiro, se é que é assim que a gente precisa, porque como eu falei, tem impacto no meio ambiente, tem uma série de coisas que justificam a gente não desperdiçar a fome, mas se a gente precisar fazer e quantificar isso por questão de dinheiro, a gente está perdendo muito dinheiro com desperdício. Obrigado, Bruna. Voltando para a Camila, uma das coisas que você disse, e é super relevante, que 70% de tudo que nós comemos, né, vem de produtores familiares, de agricultura familiar. Eu conheço, não sei se você conhece, mas eu conheço um projeto de Fortaleza, que está vindo para São Paulo agora, de uma amiga Priscila, chamado Muda Meu Mundo. E esse projeto é um projeto muito interessante, porque ele tem levado capacitação a essas famílias produtoras rurais, porque, como você disse, eles vêm de herança esse projeto, e eles produzem do jeito que dá. Muitas vezes tentam estar ligados a alguma cooperativa ou não, para poder, vamos dizer assim, desovar, né, os seus produtos para o mercado revendedor, seja o CEAGESP, seja o CEAGESP ou o CEAS em outros estados, seja o próprio varejo direto, mas nesta falta de preparação, eu sinto que também deveria ter uma ação, né, como você vê, uma falta de ação do CEASA ou do próprio varejista em fazer uma parceria de ganha-ganha de longo prazo, né? Que desse, inclusive, incentivos financeiros para que este produtor fosse mais bem qualificado, produzisse aquilo que efetivamente será mais demandado. E uma outra coisa que eu gostaria que você comentasse é a famosa tabela de sazonalidade, que muito pouco é respeitada no Brasil. Exatamente, Hugo. Acho que o ponto que você falou de a maioria dos alimentos vem da agricultura familiar e que esse produtor não tem nenhum tipo de qualificação, porque vem muito de herança, então vai produzindo com base, não vou generalizar, certo? Mas em achismos, é um grande problema. E puxando o que o Eduardo falou, eu acho interessante de dizer o seguinte, não cabe o produtor ali, claro,
cabe, mas não é somente o papel dele ser o ator, né, na redução do desperdício na cadeia como um todo. Alguém tem que puxar esse assunto, né? O Eduardo bem colocou, o varejo pode desempenhar um papel de ator para puxar essas mudanças, né? Então, eu vejo que falta muito uma questão de você incentivar o produtor, de você compartilhar informações com relação à tecnologia, de você oferecer treinamento para esses produtores. E varejo, quando a gente fala, não é somente supermercados, né, rede de supermercados, mas também, como você bem colocou, CEAGESPs e CEASAs, que fazem uma ponte muito legal com o produtor rural, né, de você ser um vínculo para distribuir melhor esses, não distribuir melhor, né, mas distribuir numa maior abrangência. Isso não é feito, né? A gente tem um grupo no estado de São Paulo, no CEAGESP, coordenado pela Anitta, que faz um panorama, né, bem interessante de padrões de alimentos, de estética, como você me colocou a segunda questão, de questões de sazonalidade, que isso não é visto, não é reconhecido, não é compartilhado pelo varejista, o produtor muito pouco sabe. As antigas CATs, né, Coordenadoria de Assistência Técnica Agrícola, não dá conta da quantidade de produtores rurais que a gente tem no Brasil, de oferecer assistência para esses produtores. Isso vai gerando uma bola de neve, certo? Que reflete no varejo, que aí não compra os produtos e você empurra o desperdício ou para trás ou na mesa do consumidor. E aí você só vai empurrando. E aí cadê a relação ganha-ganha? Certo? Isso alguém precisa puxar essa discussão na cadeia para facilitar a vida do produtor rural que não tem muita qualificação, mas está disposto a essa mudança, seja por redes de supermercados, seja pelo papel que o CEAGESP, centros de pesquisas ligados ao CEAGESP e CEASA fazem. Essa questão da sazonalidade é bem interessante no sentido, o pessoal da Anitta do CEAGESP fez um trabalho bem interessante, mas novamente, não é problema deles de não ter compartilhamento, né? Mas não tem interesse em cima disso de a gente entender que nem sempre a gente vai ter melão no Brasil a todas as épocas do ano, né? A gente tem uma sazonalidade de demanda, né? E uma sazonalidade de produto, né? E aí você não tem melão, o consumidor quer um melão naquela determinada época do ano e você tem que tirar um melão lá do Nordeste. Então, pensa você passar esse produto pela cadeia logística aqui no Brasil e ele chegar com uma aparência perfeita. O produtor rural também não... Eu sempre gosto de falar que ele também não faz milagre, né? Eu acho que tem um ponto fundamental que você colocou aí, que é uma frase que eu sempre disse no varejo, e continuo afirmando, né? Produto não paga o luxo de fazer turismo, certo? Então, um grande amigo que nós perdemos, o Leonardo Mial, dizia, depois que cortou, só piora. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O trabalho da Anitta é um trabalho incrível, é pouco divulgado, no fundo ele é muito mais conhecido, ou deveria ser conhecido, pelo food service, pela transformação alimentar dos restaurantes, porque tem várias receitas ali, inclusive pensando na sazonalidade, o que é muito legal. Essas receitas poderiam, por meio do varejo, serem levadas ao consumidor final, como forma de orientação sobre isso. Edu, o varejo brasileiro sempre diz, o cliente brasileiro adora uma oferta, adora uma promoção, então nós somos high-low, a gente não consegue ser everyday low price, o que é uma mentira, né? Dizem que o Walmart não deu certo no Brasil porque não conseguiu implantar o seu modelo de everyday low price, mas os cash and carries, né? Atacadão, Açaí, Roldão, Tenda e companhia, fazem isso, o everyday low price é praticado e funciona. Então, acho que é muito a questão da teoria com a prática. Eu queria fazer para você duas perguntas. Uma é, o quanto esses dias de oferta, né? A quarta e a quinta-feira, parece que virou assim o dia da fruta, legume e verdura, né? Instituído aí por uma rede, depois copiada por todas, né? Então todo mundo faz a mesma oferta no mesmo dia do mesmo produto. Então eu lembro que no meu passado, né, tinha dia que a gente fazia oferta de batata que a gente afetava o McDonald's, porque era um negócio assim astronômico de destruição. Claro que se eu vou fazer uma oferta, eu quero vender por um preço menor, mas quero tentar preservar algum tipo de margem,
normalmente eu vou pagar um produto de menor qualidade também. Então já começa nessa questão. E a segunda pergunta, Edu, para você emendar nisso é, ok, sobrou, tá? É proibido doar no Brasil? Bom, a gente comentou, o varejo tem evoluído muito, mas tem uma série de práticas, principalmente aqui no Brasil, né, que precisam mudar, certo? Queria trazer, iniciando aqui a conversa, falar um pouco sobre a questão da exposição, né? E isso está ligado às promoções, né? Principalmente alimentos frescos, o FLV, frutas, legumes e verduras, né? Que são as pirâmides, né? O empilhamento de produtos, né? As gôndolas cheias de produtos, né? O trabalho que isso dá, manual, fruta, montar, quer dizer, isso está ligado a uma quarta verde, a uma quinta verde, certo? Né? E o pessoal gosta muito de mostrar exposição farta, né? Empilhada, né? Certo? Então, isso é uma prática danosa, infelizmente, e está ligado à questão da promoção também, que você faz uma promoção, você põe um preço super baixo, né? Mas a gente tem problemas de planejamento de demanda, acaba sobrando uma quantidade imensa, né? No outro dia a promoção acabou, o preço vai procurar voltar ao que eu tinha antes, precisa compor a margem, não consegue voltar e esse produto acaba sendo desperdiçado, né? Então, o varejo precisa enfrentar algumas práticas consolidadas que tem que mudar, certo? Então, de novo, tem orientação para isso, quer dizer, a questão vou pegar um caso bem prático, a questão das pirâmides, do empilhamento de frutas é danoso, né? Ele acelera a deterioração dos produtos e ele aumenta a perda e o desperdício, certo? Então, isso é um ponto importante, a gente precisa mudar. A questão das super ofertas, né? Preços super baixos, quer dizer, isso também, e quantidades imensas, né? Isso também tem algum benefício, mas também acaba gerando desperdício. Então, precisa ter um tema de equilíbrio aí na cadeia, certo? Buscar o equilíbrio, e aí tem um tema de conhecimento, de coordenação interna, em termos de controle de estoques, de saber exatamente as quantidades, e uma questão de tecnologia, de entendimento, de conhecimento, de planejamento de demanda, certo? E são questões que hoje tem tecnologia que está disponível e que precisa evoluir, né, no sentido de um maior equilíbrio na cadeia, na oferta. Isso vai trazer a redução do custo, o aumento do acesso. Isso vai trazer benefício para todo mundo, tá? Então temos que enfrentar essas práticas, né? Eu diria assim, e pode chocar um pouco, mas o desperdício de alimento hoje ele está dentro, ele faz parte do modelo de negócio de muitas redes varejistas, né? E a gente precisa enfrentar isso, esse tema tem que ser... E daí a importância do conhecimento, né, do que é o desperdício, de como deve ser tratado o desperdício, não é isso? Das consequências, das causas do desperdício, né? Tem a ver um pouco com as perdas, mas é importante ter essa visão mais ampla e da demanda de uma visão integrada e coordenada na cadeia, né, para que a gente busque o equilíbrio, é a palavra. A gente busca o equilíbrio considerando as questões de sazonalidade, considerando as questões logísticas, né, considerando a demanda do consumidor, mas de alguma maneira, né, buscando um equilíbrio. Isso, parte importante disso diz respeito às práticas hoje desenvolvidas no varejo. Outro desafio que eu diria também, que é a questão da medição, né? A gente tem uma dificuldade com relação... É super importante, né? Tem uma máxima, não se gerencia o que não se mede, né? Mas também não adianta medir de maneira imprecisa ou de maneira equivocada, certo? E nessa questão das perdas no varejo e a questão do desperdício, né, existe aí um gap no sentido de evoluirmos com a questão da medição, ter uma medição mais precisa, um melhor entendimento, né, para que a gente possa tomar as ações, né? A questão final, a questão do sobrou, o que eu faço? A doação. Então nunca foi, assim, havia uma espécie de um mito, proibido, não pode doar. Não, hoje está muito mais simples, mudou a legislação, certo? Né? Obviamente que demanda, uma vez que o produto perca a condição de venda, né? Mas tem total condição de consumo, certo? Eu preciso ser ágil, um conjunto grande aí de startups capazes
capacitadas, com experiência, né, para suportar nesse sentido, né, de rapidamente poder fazer essa ligação do produto que sai da gôndola, que não, teoricamente não teria condições de venda, mas que tem condições de consumo, para que ele possa rapidamente chegar em quem precisa, né? Infelizmente, eu tenho visto e comprovado recentemente aí, redes que o produto perdeu a condição de venda, eu tiro o produto da gôndola, né? Eu peso, faço, aconteço, né? Mas por um problema logístico, eu não faço a doação para o alimento, eu acabo enviando o produto diretamente para compostagem, certo? Compostagem, enviar para compostagem, eu estou assumindo uma parte de desperdício. O alimento é feito para ser utilizado na alimentação humana, ponto. A partir daí é desperdício. Mas a compostagem é importante. É importante, mas esse alimento deveria ter sido utilizado na alimentação humana. Então, todo alimento que não é utilizado na alimentação humana tem um grau de desperdício. Tá? E um desafio que nós temos aqui é uma ampliação, né, das doações por parte do varejo e outras operações de alimentos, né, no alimento que perdeu a condição de venda, mas que está absolutamente apto para consumo. Quando falamos de 115 milhões de pessoas em segurança alimentar e 20 milhões que não vão comer, a própria logística simplificaria, ou seja, bastaria que esse supermercado criasse uma política de doação na porta, que é nos fundos, faz nos fundos, mas na porta, de produtos que têm qualidade. Então, gente, desmistificando, nunca existiu uma lei no Brasil que proibisse a doação de alimentos. A tua responsabilidade social, a sua responsabilidade fiscal, a sua responsabilidade criminal é a mesma de como você vende um produto para o consumidor final. Ou seja, tem que estar na validade e tem que não estar estragado. Fora isso, você pode e deve doar antes de jogar no lixo, que aí não é nem compostagem, né, Edu? É jogar no lixo mesmo. Isso, como a Camila falou, vai para aterros sanitários desqualificados, né, que é um problema seríssimo nesse país. Chegando nessa questão, Bruna, eu acho que tem uma educação necessária para nós consumidores finais. Quando falamos de sazonalidade, a própria dona de casa, né, a chamada, eu tinha um cargo desse na Sendas, que chamava economista do lar, quer dizer, a pessoa que efetivamente conhece, né, mesmo ela tem pouco conhecimento sobre como funciona a sazonalidade. Ela sente isso mais na prática nas feiras livres, porque na feira livre, aqui está disponível, ela vai ver que o produto que está, e o próprio feirante fala, mas isso aqui não é estação, por isso que está caro. Mas era bom nem trazer, né, para vender, a não ser que efetivamente já, como disse, depois que já foi plantado e colhido, tem que ser feito. Eu lembro que quando trabalhava em loja, a gente tinha peixaria fresca, né, nas lojas, por exemplo, lá do Carrefour, do Extra, e eu sempre dizia assim, sabe qual é o sortimento de hoje? É o que o mar deu. Tá? É o que temos. É o que temos para hoje, é o que o mar deu. Então, acho que essa é uma questão da gente também pensar nisso, é o que a natureza deu, é o que a gente trouxe para cá. Claro que genética, modificações, inteligência, ciência, tudo tem trazido produções mais longevas, né? Como é que chama? Colheitas mais reprodutivas. Isto é muito bom, desde que o produto, mesmo nessas colheitas, seja consumido na hora certa. Bruna, me diz uma coisa, você falou isso, as pessoas, quando fazem, por exemplo, as promoções que nós falamos agora com o Edu, de terças e quartas ou quartas e quintas, fazem com que a pessoa compre mais volume do que precisa, normalmente de um produto que já tem uma menor qualidade, então ele acha que está fazendo uma vantagem, mas depois ele não está, e ele não consegue se planejar adequadamente, porque o produto, como nós dissemos, desde que cortou, ele só vai piorando. Como é que a gente faz para que as pessoas tenham mais conceito? Porque consumo consciente, gente, não é fazer voto de pobreza. Consumo consciente é consumir aquilo que efetivamente você precisa.
E aquela economia que você faz pode ir para outra coisa que você também precise naquele momento. E a minha provocação para você, Bruno, é a seguinte, duas. Uma, onde está na loja a melhor qualidade das frutas, legumes e verduras? E a segunda, o que podemos falar sobre o AIA, que é o Programa de Aproveitamento Integral dos Alimentos e que muito pouca gente também conhece? Perfeito. É muito importante essa questão da educação e da conscientização, porque a gente precisa democratizar, não sei se é essa palavra, ou popularizar esse conceito. E a gente vai fazer isso no dia a dia do consumidor, né? E o supermercado pode ter um papel importante nesse sentido, não só o supermercado, mas aqui, como a gente está falando de supermercado, na questão do relacionamento que a gente tem com os clientes. Então, a tecnologia nos facilita isso e nos ajuda a entender ou facilitar o entendimento do consumidor nesse sentido. Então, um dos exemplos eu sei que hoje eu tenho, por exemplo, a oportunidade de comprar batata, né, porque é o que está na safra e o que está com a oportunidade de vender mais. O que eu posso ajudar o consumidor nesse momento dessa compra com uma recomendação de receita, com uma recomendação de quantidade suficiente para aquilo que ele vai cozinhar, né? Então, como eu posso, no momento da compra, ajudar nessa compra mais eficiente, vamos dizer assim, para que não possa ter desperdício. E, por outro lado, também, o uso de CRM, ou desse relacionamento com o cliente, também me ajuda a entender que se o cliente comprou batata ou comprou arroz, enfim, como eu ajudo com receitas que possam ajudar ele a cozinhar, mas ou trabalhar com a sobra do que aconteceu. Como eu posso reaproveitar, né? A gente sabe que tem aí muitas ONGs ou um esforço muito grande para mostrar o reaproveitamento de frutas ou de comidas que sobram. Então, como eu posso ajudar o consumidor a aproveitar isso da melhor forma? Então, eu acho que tem uma questão desse relacionamento, dessa educação do consumidor com o supermercado muito grande. Mas tem uma questão que eu acho que tem uma barreira que a gente precisa ajudar, e por isso que eu digo de popularizar ou democratizar esse conceito, que é a questão do status. Então, tem um preconceito de comprar a fruta que não está tão bonita, né? Se não tem aquele tomate bonito, então significa que não está bom. E a gente a gente tem esse status para várias coisas, né? Posso citar outros exemplos, como o carro a gente precisa trocar o carro sempre, porque isso é status. A gente tem a questão existe um estudo aí muito, muito famoso no Brasil, de que o brasileiro, quando ele vai receber alguém, ele coloca o refrigerante líder, mas ele consome o refrigerante que não é a marca premium, porque ele precisa mostrar e não, né? E aquilo que ele consome não é aquilo que ele está mostrando. Então a gente tem um status muito enraizado, e eu acho que passa isso também para a questão me fugiu a palavra, da estética dos produtos, né? Então, quando a gente olha para exemplos lá fora, existe aí um incentivo para dizer e para mostrar que está tudo bem se a fruta ou se o legume não estiver imperfeita, e não estiver esteticamente perfeito, mas ele é possível de consumir, né? E eu estou te dando a garantia, a validade de que é possível. Então, acho que tem essa quebra de paradigma de que eu não preciso ter lá um triângulo de frutas empilhado para mostrar que é bonito e que você está comprando. Então, acho que tem essa conversa e essa mudança de percepção desses alimentos, que no final a gente vai poder consumir igual e que não tem problema se tiver machucado um pouquinho. Ainda dentro desse raciocínio, tem uma questão também que lá fora funciona bastante, que são os produtos em vencimento, o próximo do vencimento, né? De que uma vez que você
informa que ele está próximo do vencimento e por isso talvez ele esteja com um preço menor, um preço de desconto, o consumidor vai ter a consciência de que se ele for comprar, ele vai precisar usar aquele alimento ou aquele produto mais rápido, né? E tá tudo bem, porque você consumiu dentro do prazo de validade e você economizou. Isso foi melhor para o seu bolso e você também ajudou ao varejo que não tivesse tanto um desperdício nesse sentido. Então, eu vejo uma educação e aproveitar esse relacionamento, tudo que a gente vem falando no Brasil, de desenvolver educação, entender melhor o comportamento e compra, para eu ajudar com informações, seja na loja ou seja em casa, como eu comentei na questão de receitas. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas... A minha pergunta provocadora é: onde está na loja a fruta, legume e verdura de melhor qualidade? Onde está? Acho que o Eduardo que tem que responder. Provocação do Hugo é muito boa. Eu tive a oportunidade de, uma época, trabalhar com uma grande rede, e eu fiz essa pergunta numa reunião para muitos gerentes, uma reunião de gerentes, né? Onde é que está aquela fruta, né, perfumada, bonita, que chega a dar água na boca, né? Que você olha e não resiste, né? O pessoal ficou me olhando, eu falei, olha, eu sei onde ela não está, né? Aí que a gente começou a discutir, chegamos à conclusão que aquela fruta estava no melhor estado dela, né? O ponto ideal de consumo estava sempre na entrada da loja, certo? Ela chegava de manhã, chegava fresquinha, certo? Era entregue pelo pessoal da logística, só que a gôndola ainda estava cheia com as frutas de ontem, que eu não tinha vendido e que já estavam murchas, que eu precisava vender, certo? Então, eu não tinha como ou botar por cima, certo? Ou descartar o que estava na gôndola. Eu tinha que esperar vender o que estava na gôndola para botar a fruta que chegou. Quando eu vendesse o que estava na gôndola, ia passar o dia, aquela fruta já tinha perdido a qualidade e ela chegaria na gôndola em uma condição inferior. Certo? Então, eu nunca conseguia, naquele momento, o pessoal chegou à conclusão, a gente não consegue, né, colocar na gôndola, oferecer para o consumidor a fruta no melhor ponto, no melhor estágio de consumo dela, certo? Né? Então, essa é a questão do equilíbrio, né, do equilíbrio entre a oferta e a demanda, que é o desafio que tem a ver, né, com as quantidades, com a sobra e com o planejamento de demanda, certo? Então, esse é um caso que eu trouxe lá, que o pessoal riu muito, mas, na verdade, chegamos à conclusão que essa é a realidade, e a partir daí a gente começou a focar nessa questão de equilibrar para poder trazer a fruta na melhor condição, no melhor estágio dela, ela tem que estar na gôndola, que é onde vai trazer o benefício e reduzir o desperdício. Bruna, eu te provoquei, desculpa, porque é isso. O cliente acha que vai encontrar a melhor fruta na gôndola. E ela não está lá. Ela já está num estado que a Camila falou sobre a cadeia de frio, sobre toda a questão do acompanhamento, ou seja, quanto mais rápido for essa cadeia, quanto mais rápido for do campo para a mesa, né, o conceito de campo para a mesa ou de colheita para consumo, melhor será a qualidade. Por outro lado, quando a gente fala da tirania da estética, né? Lembra a famosa frase que a gente dizia: quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço? Ninguém pendura um tomate no pescoço como se fosse uma joia, que não tem que estar perfeito. Eu não conheço ninguém que não vai comer um tomate, seja ele fatiado, seja picado ou até mordido. Cara, depois da primeira mordida, depois da primeira picada, depois da primeira fatiada, acabou. Né? Todo tomate virou tomate para ser transformado. E uma das coisas que eu acho que tem faltado no Brasil, que a gente já viu lá fora, por exemplo, o grupo Intermarché na França faz muito, que é a campanha das frutas e legumes mais feinhos, né? Que eles chamam dos mais feinhos, que volta lá atrás na Camila e diz o seguinte: ô, seu produtor, em vez de você fazer aquela cenoura sem nenhuma ranhura, né, que não existe, mas aquela cenoura de plástico, né, que você pode pedir, vamos negociar toda a sua produção. Porque se você negocia toda a sua produção, no preço médio você vai ganhar mais vendendo para mim do que vendendo só o top para alguns e provavelmente desperdiçando aquilo que não é tão perfeito. E fazer essa seleção na entrada do centro de distribuição ou na entrada da loja
de tal maneira que eu já faça uma separação e uma exposição desta não tão boa, ou não tão boa aparente, o que não quer dizer que perde qualquer, né, Camila, não perde nenhuma condição nutricional, para que efetivamente eu dê receitas de frutas, por exemplo, e verduras, ou mesmo legumes, para se fazer sucos, ou até se fazer sopas, ou se fazer saladas. Então, tudo vai ser efetivamente transformado para ser consumido com qualidade. Nós estamos chegando ao nosso final, temos 8 minutos para encerrar, depois a mediação vai ficar por conta da Flávia, né? Eu vou ter que sair, e já queria agradecer muito a todos. Primeiro, eu sei que hoje em dia, gente, é impressionante o número de webinars e lives que a gente tem disputando o nosso calendário, a nossa agenda, a nossa preferência. Então, aqueles que estão conectados conosco, significa que desperdício alimentar e a proposta de lixo zero fazem muito sentido. Então, muito obrigado por estar conosco. Agradecer muito a Camila por todo o seu conhecimento, por toda a sua expertise. Né, me sinto um aluno seu, né, das suas aulas, né? O Edu, que é um parceirão há mais de 20 anos, né, trabalhamos juntos, fazendo com que a gente diminua o desperdício. E a Bruna, né, que é minha colega também lá no Mulheres do Varejo, mostrando essa importância do papel do consumidor. Temos realmente uma questão conceitual, temos uma questão de status. Vou contar uma historinha rapidinha, Bruna, daquilo que você falou do refrigerante. Quando eu era presidente do Compre Bem e da Sendas, a gente no Rio de Janeiro fez aquela Semana Popular, junto com o Instituto Locomotiva, que na época chamava Data Popular. E os produtos tinham marca própria, do nome das bandeiras. Então, antes de ser Compre Bem, o produto, a marca era Barateiro. Então, a gente tinha produto que chamava Barateiro. E nós fomos na casa de um cliente para saber o que ele fazia, como é que ele tratava, qual que era a razão lógica de compra dele, né? E perguntamos para ele, puxa, mas você não tem nenhum produto barateiro? Ele falou assim, meu amigo, já sou pobre, você quer que eu compre um produto chamado barateiro, põe na mesa e chama todo mundo para ver. Né? E foi aí que a gente mudou as marcas para Qualitar, uma marca transversal que remetesse à escolha de qualidade. Então, realmente, essa questão da abundância, a questão da fartura, é um distrator para isso, mas gente, não vai faltar. Há muitos anos atrás, perto de 30 anos atrás, eu estava no Carrefour, fui numa reunião do Carrefour Estados Unidos, quando existia, não existe mais. E eu era CFO, e o CFO americano me convidou para jantar na casa dele, e nós passamos antes no supermercado. E ele falou para mim assim, quantos bifes você come? Cara, a pergunta foi tão chocante que eu não consegui nem raciocinar na época. Falei assim, como assim? Não, porque eu vou comprar exatamente o que você comer. Né? Então, isso é um hábito que a gente não está acostumado, né? A questão de ter que sobrar para parecer que não vai faltar, né? É uma questão de hábito. E mudarmos a política que o Edu falou, ou seja, mudarmos o conceito de um ganha-perde para um ganha-ganha-ganha, né? Ligando a ponta do produção, né? Que a Camila tanto disse, vai lá, ajuda a esse produtor familiar. É diferente de você estar negociando soja, mas o varejo não compra soja, compra óleo de soja, certo? Então, em vez de eu estar discutindo com os grandes agrobusiness, eu estou discutindo com os agricultores familiares que tanto precisam deste apoio e desta ajuda financeira e educacional para poder elevarem a sua qualidade produtiva, elevarem o preço de uma forma diretamente proporcional e, consequentemente, melhorar o seu padrão de vida. Nós devemos lembrar, hein, Camila, uma coisa que a gente não falou, mas que é super importante. Há 60 anos atrás, mais de 50% da população brasileira vivia na área rural. Hoje nós somos menos de 12%. E são esses menos de 12% que têm o digno e maravilhoso trabalho
de nos alimentarmos, de alimentar os outros 88%, fora a exportação que a gente tanto faz. Então, eu gostaria de agradecer vocês e dizer uma frase de encerramento que é basicamente o seguinte: quando não sabemos o que acontece, não nos importamos. Agora que sabemos, vamos agir para diminuir o desperdício de alimentos no Brasil. E uma frase, uma poesia, na verdade, da Cora Coralina, né? A nossa poetisa nordestina, diz: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então vamos decidir pelo fim do desperdício alimentar. A vocês, super obrigado. Flávia, assuma aí, tá? Que eu estou saindo. Um beijo a todos. Obrigada, Hugo. Super bem-vindo. Grata pelas suas provocações de sempre, né? Adorei o seu fechamento aí. E eu queria fazer uma outra provocação, que é, né, quando a gente vive as questões em conjunto, isso é o que a gente chama de ativismo. Então, eu acho que a gente está aqui plantando cada vez mais esses conhecimentos, essa consciência, porque, de fato, tudo começa com a gente, né? Então, a gente vai continuar agora. Eu estou com várias perguntas aqui para vocês, para todos os painelistas aí. Vou começar com uma pergunta que é assim: tem gente querendo saber o seguinte: em qual varejo hoje acontece a preocupação e ações para o não desperdício e perda de alimentos? Quem pode responder? Eduardo? Posso começar a falar Então, vamos lá. Então, veja, eu acho que o varejo tem evoluído na consciência, certo? Temos um caminho grande pela frente, né? Eu não diria que esse ou aquele varejo está mais preparado, né? Eu diria que a gente identifica no varejo, nos diversos varejos, seja grandes redes médias, redes pequenas, iniciativas interessantes, né? Já existem algumas iniciativas interessantes, certo? Que está acontecendo. São pontuais, né? Está começando, tem redes mais criativas, redes menos criativas, redes de ponta, certo? Mas eu diria que mesmo as grandes redes têm algumas boas iniciativas, redes médias têm boas, principalmente essas redes, né, pelo interior do país, também com boas iniciativas, né? E redes pequenas, né, lojas individuais, acaba sendo um pouco mais fácil ter iniciativas interessantes, certo? Né? Mas eu acho que não é uma questão de nomear essa ou aquela da rede, eu acho que não é esse o ponto. Acho que a Bruna pode ajudar nessa questão também, né? O importante é que haja uma evolução como um todo do mercado, tá? E principalmente, mais do que demonstrar essa ou aquela iniciativa, assumir compromissos, né? Assumir compromissos, definir prazos, né? Certo? O que vai acontecer até 2025? Existem redes, um exemplo que eu gosto de falar, redes europeias hoje que falam: em 2025 eu não vou colocar mais nada no lixo, não vou descartar mais. Todo o alimento, de alguma maneira, será aproveitado, né? Então, eu acho que um ponto importante é uma questão das redes, é uma questão de definição de metas, comunicação, disclosure, que é a palavra técnica, tá? Abertura, dizer, qual o compromisso, né, que a rede está assumindo com o seu consumidor no sentido, né, da questão da redução da questão do desperdício de alimentos. Acho que a Bruna pode ajudar também nessa resposta. Bruna, quer complementar? Eu acho que tem o desafio que o Eduardo comentou da questão do desafio da medição. Então, como a gente não tem hoje, talvez, uma medição tão clara e detalhada com KPIs, a gente não consegue dizer quais varejos estão melhores ou não
porque eu acho que tem esse desafio da medição, né? Eu acho que tem exemplos, ações que têm sido feitas pontualmente, mas eu acho que tem e essa discussão vem para ajudar como pensa de fato no processo para que isso seja de fato realizado de forma processual, operacional, não pontualmente. Né? Então, eu acho que a gente precisa ainda desenvolver isso no Brasil. Então, eu acho que não teria uma para pontuar, porque talvez tiveram ações que fizeram, puxa, o varejo A fez uma doação porque a gente tem a questão da fome, mas isso são coisas pontuais, não estão dentro do processo e que a gente precisa trazer para a discussão para que aconteça de fato. É o que o Eduardo fala. Tudo que do processo que funciona e que vende é maravilhoso. No momento que tem que voltar, ou estragou, ou perdeu, o processo precisa melhorar muito ainda. Então, acho que esse é o desafio que o varejo tem. Obrigada, gente. Camila, uma para você. Existe alguma linha especial de crédito para os pequenos produtores para evitar o desperdício, com alguma tecnologia que eles possam adotar? Olha, Flávia, desconheço. Específico a produtor rural para a redução do desperdício, eu desconheço qualquer linha de crédito que tenha, seja federal, seja estadual. Até coloco para os demais aqui, eu desconheço que tenha esse tipo de incentivo ao produtor para a redução do desperdício. Deveria, mas não tem. Tá. Uma pergunta também forte aqui, muita gente perguntando por que o varejo não adota processos mais estruturados de doação? Por que joga fora em vez de doar? Quem quer responder essa? Eu começo e eu espero que o Eduardo depois me complemente. Eu sempre converso com ele no sentido de que se o varejo ele doou, não que isso seja uma prática ruim. Eu acho ótimo, eu acho super plausível todos os varejistas terem esse tipo de iniciativa. Mas isso me remete que tudo lá atrás foi feito alguma coisa errada. Então, se doou, é porque significa que sobrou, a questão da demanda a oferta foi muito superior à demanda. Então, isso já me remete a um problema. O que acontece muito é que, eu não sei, pelo menos nas minhas pesquisas que eu fiz com vários varejistas e eu indagava essa questão da doação, não era falta de conhecimento. Porque tinham muitos varejistas que tinham apoio de ONGs que faziam doação, as ONGs iam buscar os alimentos, as ONGs faziam treinamentos com os funcionários, mas eu vejo uma falta de vontade, sendo muito sincera, do varejista em fazer essas doações. Embora tenham muitos que façam, eu acho que tem um certo medo pela legislação, impacto de mídia, de visibilidade. Eduardo pode até complementar essa questão. A gente trabalhou um pouco com essa questão, diversos varejistas, né? Assim, tem uma questão histórica, eu acho. O varejo, o pessoal se vê muito como um caminho de mão única, né? Certo? O produto entra por trás da loja, vai para passa armazenamento, vai para a exposição e sai pelo caixa, né? Certo? E toda a estrutura e todo o processo operacional está montado nesse sentido, tá? Qualquer ponto aí que signifique uma reversão, uma volta, não sair pelo caixa, né? Ele cria dificuldades, cria problemas, aparentemente não está preparado para isso. Então, tem uma questão de entendimento, de mostrar, olha, isso aqui é circular, né? A grande parte vai sair pela frente, mas parte vai sair por trás e eu tenho que ter processo para isso, tá? Certo? Então, essa questão. Não existe nenhum impedimento legal para doar, certo? Né? Existe, então isso nunca houve, agora está mais fácil ainda, quer dizer, né? Certo? Né? Claro que tem uma questão operacional, de separação, tem uma questão de gestão de resíduos, que é complicado, das embalagens, quer dizer, tem uma série de questões técnicas aí, né? Que são importantes, tá? Mas o desafio é grande. Agora, eu acho que o ponto é o que a Camila comentou, quer dizer, a doação, na verdade, ela é fruto, a doação depois, que o produto perdeu a condição de venda, mas está apto para consumo, e eu preciso dar um encaminhamento, ou uma venda especial, ou uma doação, ela é fruto, né, de algum problema de previsão de demanda, de planejamento de demanda, de excesso, né?
e o ideal é que isso seja trabalhado previamente. Então, sempre vai ter, alguma sobra vai ter? Claro que vai ter, mas que seja o mínimo possível. Hoje a gente sabe, né, que em algumas situações a sobra é excessiva. Flávia, se eu puder complementar. Lógico, Bruna. A gente conversou bastante a respeito disso, porque a gente está num momento muito impactante com relação à fome, né? E quando a gente vem aqui para falar de desperdício, é difícil não relacionar uma coisa à outra. Mas no final, o que a Camila e o Eduardo estão falando, e que foi um pouco que a gente comentou há pouco, é de que a gente precisa entender que precisa trabalhar e conscientizar e melhorar todo o processo da cadeia para evitar desperdício, e que a gente precisa entender, melhorar para que a gente evite fome no país, né? A gente entende os impactos do desperdício e da fome, mas a gente não pode atrelar ou entender de que a gente vai resolver o problema da fome com o desperdício, né? Não estou dizendo que não nesse momento não está sendo importante, só estou dizendo que quando a gente pensa na conscientização, e a discussão que a gente está trazendo aqui a gente quer conscientizar e entender de como eu produzo melhor, como eu compro melhor e como eu consumo melhor. Isso vai fazer com que o desperdício seja menor no processo como um todo. Agora, se eu esperar que o desperdício vá apoiar na fome, eu tenho um problema aqui, né? Então, novamente, eu estou tentando trazer a reflexão de que a gente entende e valoriza a questão da fome, e nesse momento, como a gente não tem essa conscientização ou essa operação definida, por que não a gente chamar ONGs para poder entender como a gente pode ajudar a esse desperdício que acontece no supermercado, para ajudar na fome que estamos vivendo nesse momento. E essa conversa ela precisa acontecer e fazer entender como eu facilito esse processo operacional, porque não é um processo simples para o supermercado. Tudo que acontece da porta para dentro é um processo muito complexo. Então, como eu posso trazer soluções para facilitar e para que o varejo perceba que isso vai ser bom para ele, né? Mas eu só quis trazer essa reflexão porque no final a gente precisa ter essa conscientização de como melhoramos o processo e evitamos desperdício, e em paralelo como a gente pensa no problema da fome, que é gravíssimo no país e no mundo. Certo? Ótimo. E eu acho que você reforça muito esse processo, né, esse pedido que a gente também vem trabalhando muito, que é essa mudança de atitude do próprio consumidor, né, do cidadão. Ou seja, a gente faz parte disso. Não adianta eu olhar para o espelho e falar, você muda, né? Mas eu tenho também um papel muito importante nesse processo. Então, quando a gente fala de doação, quando a gente fala de desperdício, a gente tem que começar, como vocês bem trouxeram, e você trouxe muito esse tema, como eu estou consumindo, né? Qual que é o meu papel também quando eu vou aos supermercados, né? Será que eu faço algum questionamento também para o supermercado? Porque por mais complexo que seja o processo, tem solução, né? Por exemplo, a doação, muitas vezes ainda é vista como algo que é proibido. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas não pode doar. E isso já é lei há muito tempo, já pode se doar sem nenhum ônus, né? Para o próprio varejo, para o próprio negócio. Então, eu acho que também a gente tem que ficar ligado no que pode, no que não pode, né? E aí, aproveitando o gancho, Camila, uma outra pergunta para você. Quem hoje tem levado essa agenda à tona, né? Conduzido essa agenda de discussões entre fornecedor e varejo? A governança está com quem desse tema? É difícil, porque eu vejo muito uma discussão focada no varejo, por ser um elo mais importante da cadeia, né? Mas menos focado, talvez, um pouco mais no consumidor e menos com os produtores. Pelo menos, assim, no meu ramo de academia, eu vejo muitas universidades tentando estudar isso e identificar certos problemas com relação ao desperdício
entre produtor rural e varejista e também com consumidores, né? Então, tem o pessoal do Rio Grande do Sul que estuda essa relação com o consumidor. Eu, comigo lá na UFSCar, o pessoal, a gente estuda um pouco essa parte do produtor rural com o varejista. O pessoal da FGV em São Paulo também tentou estudar um pouco essa relação da cadeia. E você tem alguns exemplos de startups, né, que fazem essa conexão. Acho que tem o Fruta Imperfeita ou Fruta Feia, não vou lembrar agora o nome. Fruta Imperfeita. Fruta Imperfeita, isso. Obrigada, Flávia. De conscientização com o consumidor. Com o produtor, confesso que eu não vejo muito. Tem o pessoal do Comida Invisível, que é uma plataforma que você pode fazer a doação de um alimento ali, né, que não está próprio ainda para o consumo, mas que talvez perdeu em relação a isso. Você pode fazer doação. Ou ONGs que fazem esse papel de conexão, de tentar entender, de tentar auxiliar essa conexão produtor-varejista. É o que eu venho acompanhando. Eduardo, você percebe que esse tema ele está sendo tratado pelos varejistas? Tem algum fórum específico? Porque você trouxe até, né, que o desperdício de alimento ele faz parte do modelo de negócios do varejo, né? É duro a gente falar isso, mas a gente acaba normatizando todo esse desperdício. Como é que a gente sensibiliza? Como é que a gente tem feito ou pode fazer, né, algum trabalho para sensibilizar, para mudar essa forma de agir aí? Fazer um comentário antes com relação ao que a Camila disse. Eu acho que o país tem muita informação. Além disso, por exemplo, tem uma Embrapa, que é um conjunto de informações, de pesquisadores, gente muito competente, tem muita informação, certo? Temos aí entidades do varejo preocupadas. Na minha visão, carece de uma coordenação, uma maior integração na cadeia, uma visão um pouco mais ampla. Talvez, né, as dificuldades que a gente está passando aí, a pandemia possa acelerar nesse sentido, uma tendência nesse sentido, né, de um melhor entendimento, né, certo? De como é que vamos vestir os sapatos do outro para me colocar no lugar do outro e aí, de alguma maneira, buscar entendimento, tá? O varejo tem avançado muito, né, sem dúvida alguma, tem as entidades, certo? Você tem projetos super interessantes, né? Você tem gente nova entrando, né? Modelos, questões de omnicanalidade, uma série de temas aí, certo? Mas de novo, né? Eu acho que tem um desafio de uma visão mais ampla, mais integrada, né? Eu acho que as tendências estão aí, aceleraram, e eu tenho certeza de que esse momento vai ensejar uma visão para frente, um esforço conjunto, no sentido de buscar. A gente não passa por uma situação como essa que a gente está passando agora, com essa dificuldade toda, né? Simplesmente vai esquecer daqui a pouco. Não vai. Isso vai ficar, uma série de iniciativas se fortalecerão, certo? Isso é, no fundo, a crise traz a oportunidade, chovendo molhado, mas isso é verdade, né? Certo? E sem dúvida alguma, o desafio é como identificar essas questões, identificar o que precisa ser mudado e fazer a mudança, né? Tomar a decisão, como o Hugo comentou, tomar as decisões para fazer a mudança no sentido de buscar uma situação melhor, né? Então, eu acredito muito, eu sou um apaixonado pelo varejo, acho que a gente tem iniciativas muito interessantes aí, mas precisamos acelerar, né, para colher logo os frutos, né? A gente está falando, então, aí, talvez, de ter uma liderança bem mais consciente em relação a esse tema, né? Porque esses temas, eles não são tratados no chão de loja, né? Eles são operacionalizados no chão de loja, mas eles são tratados, eles são pensados e quem tem coragem de fazer isso está na alta direção, certo? Então, ali o que a gente pode fazer é realmente trazer esse tema, provocar, conversar, chegar mais junto desse time, é isso? Eu acho que é isso. Eu procuro olhar de uma maneira, varejo, assim, buscar os exemplos, né? E a gente tem, por exemplo, hoje você vê, tanto na Europa como nos Estados Unidos, CEOs das companhias, né, se posicionando com relação a esse tema, né, colocando metas, se comprometendo com metas, né, certo? No sentido de que vai acontecer, o que eu estou me comprometendo.
quantas refeições nós colocamos no lixo, né? E qual é o meu compromisso com relação ao próximo ano para diminuir isso, né? Ou reconhecer, olha, felizmente ficamos abaixo, né? Eu acho que tem um passo para ser dado. Algumas redes internacionais avançaram bastante nesse aspecto. Eu acho que isso além de tudo, cria um vínculo importante com o consumidor em termos de confiança, certo? Né? Mas não é fácil, tá? Acho que aqui no Brasil a gente está nesse caminho, a gente precisa avançar. A gente está nesse caminho, mas a gente precisa avançar. Isso passa por um melhor conhecimento, efetivamente, da questão das perdas, da questão do desperdício, né? Da questão da gestão de estoques, questões que estão no dia a dia, mas que, dado o contexto, né, precisa acelerar nesse momento para que a gente possa enfrentar melhor aí todos esses problemas que estão passando no momento, tá? Boa. Camila, tem uma pergunta para você, dado científico aqui, para você dar uma referência. Você falou do teu trabalho científico que demonstram que essa produção de 70% dos produtos advindos da agricultura vem de agricultura familiar. Você pode indicar a fonte dessa pesquisa? Sim, pesquisadora tem que falar e mostrar a fonte. É um estudo da Embrapa. Embrapa 2017, eu acho que eles fazem essa questão qual é a contribuição da agricultura familiar no Brasil. Se você clicar em Embrapa 2017, agricultura familiar, talvez ache no Google. Eu posso mandar o link aqui pelo chat, vocês compartilhem. Ótimo, se você puder colocar o link no chat é super bem-vindo. Uma pergunta aqui para vocês todos. Vocês acham que os grandes mercados, eles comprariam produtos pela agricultura familiar do MST? Queria muito ver isso acontecer, mas acho difícil. Essa é uma boa pergunta. Será que os varejistas estariam prontos para fazer essa compra desse fornecedor? Tem uma grande dificuldade em comprar orgânico, de expor esses orgânicos e de comprar. E se a gente for em mercado, os orgânicos geralmente às vezes já estão feios, que ninguém compra, mas o varejo insiste em colocar isso. MST, então eu vejo esse diálogo acontecer. Gostaria muito, mas eu vejo esse diálogo demorar um pouco para acontecer. Minha visão, talvez a Bruna possa colocar um pouco melhor essa questão de como o varejo vê isso, não sei. O que você acha, Bruna? Tem alguma resposta para isso? Não tenho resposta, uma pergunta difícil. Em teoria não deveria ter barreiras, né? Mas não tenho a resposta para isso. É uma boa pergunta, uma boa provocação. Não sei se o Eduardo já ouviu algo nesse sentido, mas... Que eu não ouvi, confesso que eu não ouvi. Eu acho que é um desafio. Eu acho que existe um contexto aí legal para se fazer transações comerciais, isso é importante, né? E depois é uma decisão de cada uma das redes, né? Quer dizer, a rede que escolhe seus fornecedores, né? Certo? E obviamente que pensando sempre em atender o seu consumidor. Então, eu não acho que tenha nenhum tipo de barreira para isso, mas é uma decisão de cada uma das redes, né? Certo? Talvez aproveitar a pessoa que fez a pergunta, talvez trazer aí pontos de reflexão de porquê dessas barreiras para o varejo começar a entender que não estão sendo recebidas, né? Exatamente. Boa. E para a gente concluir... vamos lá, eu vou escolher, tem várias aqui, mas eu vou escolher mais uma só, que é relacionado ao prazo de validade, né? Por que isso ainda? A gente falou muito de tudo, tá muito da ditadura da beleza, né? Então, das frutas estarem lindas, né? Da gente desprezar as feinhas, e também do prazo de validade, quer dizer, que você vê lá, né? Nas gôndolas tem até toda a movimentação, mais para frente, mais para trás do produto.
Por que as coisas não, por que a gente não consegue ainda realmente trabalhar com esse período, em vez de jogar fora, a gente vender com custos menores? Qual que é a grande dificuldade? Porque existem já várias tecnologias, inclusive o próximo painel, a gente vai tratar disso, das startups que hoje têm soluções, né, para identificar isso. Mas por que isso ainda existe? É difícil? É ainda, de novo, a normatização dentro do modelo de negócios? Eduardo, quer responder? Não, assim, vamos entender. Aqui no Brasil, a gente trata a questão do prazo de validade como uma data única final, certo? Então, o produto é aquela coisa, o produto vale até dia tal, tem uma data, dia tal, é a data de validade, né? Então, assim, à meia-noite vira o produto. Ele era bom até... Vira abóbora. Meia-noite e meia-noite um produto, se tiver na gôndola, o gerente é preso, né? Certo? Tá? Então, claramente, em outros países, isso é tratado de maneira diferente. Quer dizer, existem outras maneiras de tratar questões de prazo de validade, né? O pessoal trabalha com 2 datas, eventualmente. Então, é importante a gente saber que existem alternativas para isso, certo? E que não é exatamente isso, não é que virou a data meia-noite e não dá para consumir mais. Isso não é verdade, certo? Tá? Então, acho que temos um desafio aí no sentido de aprofundar, de estudar um pouco melhor essa questão dos prazos de validade, porque isso não diz respeito só a produtos frescos, diz respeito a produtos, né, industrializados, né, processados, essa coisa toda, né? Acho que carece de um melhor entendimento. Boa parte do desperdício hoje está associada a essa questão do prazo de validade, né, e essa questão pode evoluir sem nenhum prejuízo, sem nenhum prejuízo, né, para quem for consumir esse produto, né, mas pode evoluir no sentido de você trabalhar com 2 datas, é melhor consumir antes dessa data, mas se consumir depois dessa data não tem nenhum tipo de problema, e trabalhar com uma data final onde, teoricamente, a partir daí não pode consumir. Então, acho que temos aí uma oportunidade, né? E aí trabalhar junto com a universidade, trabalhar junto com pesquisadores, com o varejo, com a indústria, né? No sentido de talvez uma flexibilização na questão dos prazos de validade, do melhor entendimento, né? Isso possa trazer benefícios em termos de aumentar o shelf life dos produtos, a disponibilidade em gôndola, né? Eventualmente aumentar a oferta, reduzir custos, né, com um benefício, né, para todos e principalmente para o consumidor. É uma oportunidade que deve ser trabalhada, né, pelos diversos players aí do processo, no sentido da gente poder avançar nessa questão, né? Houve um grande avanço, temos ainda a oportunidade de dar um outro avanço importante que traz benefício para todo mundo. Muito bom. Alguém quer complementar? Eu queria fazer um fechamento, fazendo o comentário que o Eduardo falou, que eu acho que tem um ponto que a gente vem discutindo em diferentes esferas no Brasil, que é a educação. Como a gente trabalha isso e como a gente ensina. Quando a gente pensa a questão do vencimento, provavelmente essa regra surgiu por brechas ou por problemas que houveram, né? E que tiveram que impor dessa forma porque provavelmente tiveram aí impactos e trouxe essa lei ou essa regra da data. E se o varejo não cumpre, ele é multado, ele tem um impacto. Então, a culpa não é exatamente do varejo ou exatamente da indústria que teve que pôr essa data. Tem uma história e um motivo para isso. O ponto a gente precisa trazer algumas conversas à tona para poder entender como a gente lida com isso, porque no final o problema está no desperdício. E se ter uma data, ter um limite impacta em multa, como que a gente pode fazer isso diferente se isso impacta socialmente ou no ambiente onde estamos, né? Então, eu acho que tem essa questão da conversa, da abertura, para a gente entender como eu trato um produto. Porque tem produtos e produtos, né? Tem alguns perecíveis que realmente a questão da prazo de validade é muito crítica, né? Tem outros, talvez não. Então, esse é um ponto de vista para se conversar entre indústria e varejo, para entender como lida com isso, qual que é a margem daí, né? E também para o consumidor, né? Porque tem essa questão também dentro de casa, se o produto venceu, o que eu faço? Eu uso, não uso, jogo fora? Como eu interpreto isso? Isso vai
relacionado à educação. Então, pensando nisso e ampliando para eu poder fazer o fechamento, Flávia, eu acho que tem um ponto muito importante, que é como a gente simplifica essa comunicação, como a gente atinge mais as pessoas de uma forma mais simples. E aí a gente falou muito da questão do supermercado com questão da educação, mas eu vejo no modo geral, ações públicas e privadas para facilitar essa comunicação. Como eu estou em programas mais populares, como eu estou em programas do dia a dia, como eu utilizo, por exemplo, hoje um canal tão importante que é o marketing digital, utilizando influenciadoras mostrando esse uso, essa preocupação, esse reuso da comida, né? Então, eu acho que a gente precisa popularizar essa conversa para poder eu me identificar, porque às vezes fica muito lá, nossa, tem um desperdício enorme, mas eu não consigo me identificar. O que eu estou fazendo de errado? Então, qual é o impacto que você tem no manuseio da loja com os produtos, que eu, consumidor, estrago aquele produto? Como eu lido, por exemplo, com a questão de reaproveitamento, de priorizar o consumo? Então, eu fiz uma compra grande, como eu priorizo aqueles produtos que talvez estejam próximo do vencimento ou que sejam produtos perecíveis? Como eu ajudo o consumidor a medir as quantidades, né? Então, se um casal que tem uma família que tem 2 pessoas ou tem 4, como que eu faço isso? Como eu ajudo o consumidor a fazer a medição para eu cozinhar e evitar esse desperdício? E o armazenamento. Então, eu acho que são pontos que a gente precisa trazer do dia a dia para eu começar a me identificar com aquela situação, e isso passa por democratizar e trazer isso de forma mais popular, se eu posso dizer assim. Muito bom, é verdade, a gente precisa. E adorei as suas dicas, eu acho que você já foi fechando, já dando dicas, né, para a gente, enquanto consumidor também. Camila, para a gente fechar, uma frase, um pensamento, o que você quer, uma orientação para o pessoal que está nos ouvindo? O que eu queria pontuar, acho que são 2 coisas. Primeiro, com relação ao produtor, a gente tem que entender de que é necessário o varejo como ator central dessa cadeia fazer uma gestão desses fornecedores, né? De colocar esses fornecedores, esses produtores para dentro da loja, né? No sentido de compartilhar informação, de você compartilhar discussões em relação a esses e outros assuntos que afetam a comercialização, né, dentro da cadeia, é você compartilhar inovações, é você compartilhar estudos, né, para você ter uma relação ganha-ganha. Não adianta você só ganhar em cima do outro, né? Então, ter uma relação ganha-ganha é essencial a gente colocar esses produtores para dentro desse debate, né? E a outra coisa que a Bruna comentou, eu acho interessante para fechar a minha fala, é de entender que, nossa, agora a gente vai começar a dispersar menos e, por consequência, a fome vai diminuir. Não. Quem dera fosse isso, né? Mas a realidade é que a gente tem que entender que o problema da fome, sobretudo em cima da questão do desperdício, também é uma questão política e também é uma questão econômica. E que a gente, como sociedade, a gente precisa pressionar aí certos players desse sistema para conseguir fazer algum tipo de mudança, considerando que a gente teve no ano passado um aumento significativo da fome aqui no Brasil, né? Obrigada, Camila. Eduardo, para a gente finalizar. Eu só queria destacar primeiro destacar a força e a importância do varejo alimentar, né, no desenvolvimento econômico do país, certo? Então, a qualidade do trabalho que vem sendo feito, da grandeza, né, certo? Tenho certeza absoluta o varejo tem toda a condição de, mais uma vez, dar uma resposta muito adequada, moderna, né, na evolução dessa questão. E um outro ponto também, quer dizer, que eu fundamentalmente acredito no poder do indivíduo, no poder do consumidor. Acho que o consumidor, a Bruna colocou bem isso, o consumidor tem um papel fundamental no sentido de aprimorar, de aprofundar, de entender, da consciência e de cobrar, certo? E na medida que o consumidor cobra o varejo vai dar a resposta adequada, vai ver que é importante essa atuação conjunta com o produtor, sem dúvida alguma vai utilizar todo o conhecimento que está disponível na academia ou nas entidades, nos institutos, quer dizer, então precisamos movimentar essa cadeia, né? E eu acredito, temos tudo para isso,
e muito no poder, na capacidade do consumidor de movimentar isso. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo, Camila, Bruna. Foi ótima essa conversa com vocês. Obrigada aí quem fez todas essas questões. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que trabalha com desperdícios de alimentos e que ela fala, vamos parar de usar a palavra reaproveitamento, porque isso é um termo um pouco pejorativo. Vamos falar de aproveitamento integral dos alimentos, porque a gente come, dá para comer tudo o que vem da natureza. Então, e a gente vai até falar com ela mais para frente, nos próximos painéis. Obrigada para vocês. Agora, às 11 horas, a gente vai ter o